Depende muito do conhecimento do médico. Tem vários cursos já pelo Brasil afora para médicos orientando, explicando sobre isso. Então, assim, o médico ele pode prescrever pela dosagem, que eu falei, 5 mg por quilo ao dia. Ele pode dizer, eu quero que você dê 5 mg por quilo ao dia de CBD para ANI, no máximo 0,3% de THC. Só que aí tem dois grandes desafios aí, vamos dizer. Primeiro, para o médico chegar nesse nível de conhecimento e conseguir prescrever com esse nível de detalhamento. O segundo é você saber o que tem dentro do óleo. Porque, assim, se você importa um produto, você supõe, você acredita, né, que a FDA está monitorando que o que está vindo no rótulo é aquilo que você está comprando. Como qualquer medicamento na farmácia. Se eu compro um medicamento, eu acredito que o que está escrito no rótulo é o que eu estou consumindo naquele produto. Então, eu consigo aí, a partir do que o médico prescreveu, calcular e dar a dosagem correta. Mas, assim, numa produção artesanal, uma produção caseira, como é que você vai saber exatamente o que tem ali dentro daquele óleo? Quanto que você está dando de medicamento para o seu filho? Verdade. Mas, assim, como eu falei, para uma criança que não fala, não se comunica, você tem que ter muito cuidado com o que você está dando, porque está dando uso medicinal. Mas se você é adulto, tem conhecimento e quer tentar, é uma possibilidade. Uma pergunta. Estes suplementos com canabidiol americano nos Estados Unidos, alguém poderia importar eles para o Brasil? Só com autorização da Anvisa. Sempre. Então não adianta turista vai lá na farmacinha, compra enche o bolso e traz. Ele vai ter problema na volta. Pode ter, pode não ter. Né? Se passar lá e for abordado, ele pode ter problema. Não, eu tô falando assim, porque eu já trouxe vitamina C dos Estados Unidos, aqueles Lactaid, assim, coisa para intolerância à lactose. E é medicamento que, beleza, passa aí. Depende de quem te pegar, na hora de passar lá. Você pode trazer uma vitamina C, o cara encrespar com você, se você está trazendo um medicamento. Porque às vezes ele pode, até com a vitamina C. Não? A vitamina C ele também pode encrespar. Aí você pode mandar, eu tenho a receita. Beleza. Entendi. No caso da vitamina C, ela não é um produto controlado. No caso do CBD e do THC, da cannabis do Brasil, é controlado. Então aí o agente aduaneiro, a pessoa que te pegar lá para fazer a avaliação, vai depender dela querer te liberar ou não. Ela pode entender que aquilo ali está de boa, tá dentro das regras do Brasil e deixar você passar. Entendi. Tem um fato bem interessante que aconteceu no início, é o seguinte. Antes, a Anvisa, para autorizar, era totalmente proibido. Quando a Anvisa autorizava, o procedimento, o protocolo demorava chegou a demorar 40 dias para a Anvisa autorizar um pedido. Hoje é quase instantâneo. Hoje você pede para a Anvisa, você mandou os documentos obrigatórios, automaticamente já sai o ofício da Anvisa te autorizando a importar. Olha como o processo mudou. De qualquer maneira, tem uma coisa que é bastante interessante para a gente questionar. Pensa na seguinte situação. A Anvisa nega uma autorização para uma pessoa trazer o canabidiol. Supõe essa situação. Por algum motivo lá, o técnico lá não autorizou. E essa pessoa vem a falecer. A família chama um advogado e consegue comprovar por A mais B, através de laudo médico, de que a falta do canabidiol afetou diretamente e essa pessoa veio a falecer. De quem é a responsabilidade? Do Estado que negou, né? Você vê que interessante, né? Então, na verdade, a responsabilidade está no CPF do diretor-presidente da Anvisa. Não é do técnico que libera. Olha que interessante. É no CPF. Então, o que a Anvisa fez hoje em dia? A Anvisa, tendo esse conhecimento, porque assim, nada contra os técnicos da Anvisa, mas eles não são formados em medicina. Então, o técnico da Anvisa, ele não pode negar uma orientação, uma medicação que o médico está prescrevendo. Não tem sentido. Então, se ele não pode negar, se ele vai autorizar, então não tem sentido o procedimento da Anvisa ter que autorizar. Verdade. Então, que eu passo? Uma incongruência isso aí, né? Pois é, para que eu tenho que passar pelo processo que a Anvisa tem que autorizar se ela vai autorizar 100% dos pedidos? Mas tem que passar pelo rito da autorização. Olha, isso é muito interessante. Então, assim, são esses avanços que a gente tem negociado e tem conversado e a gente acredita que nós vamos avançar ainda mais. Tanto na parte de importação, porque a Anvisa ela pode atuar de uma forma muito mais inteligente. Na hora que o produto chega para o desembaraço aduaneiro, aí ela pode ter a receita lá, pode inventar uma receita cor-de-rosa, sei lá o que for, tem a azul, tem a rosa, sei lá, inventa um novo padrão de receita que quando chegar, ela avalia. Então ela vai verificar dentro de parâmetros. A pessoa que está importando esse produto aqui, que o médico prescreveu, está dentro dos limites normais de uma pessoa usar, beleza. Fugiu do padrão,
aí tudo bem. Aí ela vai por amostragem, ela pode atuar e correr atrás. Porque hoje esse processo que é feito com a Anvisa, ela prejudica aquela pessoa que quer fazer o uso correto. Exato. Porque e aí quem quer fazer tráfico, quem quer vender ganhar dinheiro com isso, ela não vai pedir para a Anvisa. Trafica, cara. Ela Quem quiser assim, chutar o balde, falar assim, eu vou importar esse negócio do traficante, vou fazer o óleo aqui em casa, não sei o que, vamos supor. O cara faz, velho. Não, mas isso ainda é para uso pessoal. Eu estou dizendo assim, a pessoa quiser ganhar dinheiro. Eu quero burlar a Anvisa para ganhar dinheiro. E tem gente que consegue, inclusive, isso. Pois é, mas esse cara não vai passar pela Anvisa. Exato, ele não vai perder tempo, ele vai importar, ele vai traficar, né? Então, todo o procedimento, todo o protocolo que existe, que é para dar segurança, que foi feito com base na exceção, que hoje no Brasil, infelizmente, assim, a maioria das nossas leis são criadas pela exceção. Porque alguém pode fazer uso errado, você cria tantas regras, tantas leis, tantos controles, que quem precisa é prejudicado. Sabe por que acontece isso, Roberto? É como as pessoas falam assim, que o judiciário do Brasil não funciona. A aplicação da lei. Porque a gente tem uma lei extremamente amarrada e protetiva para que nada aconteça. Mas é o que eu falo, cara. Quem quer ganhar dinheiro com isso, traficar, fazer coisa errada, vai traficar, vai passar pela fronteira e nada acontece, entendeu? A não ser que um dia o cara rode, o que é muito difícil. Senão já teria acabado. E a gente sabe que, enfim, tráfico tá aí. Agora, a pessoa que quer fazer da forma correta tem tanto impeditivo. E acaba sendo atrapalhado. E aí responde a sua pergunta que você fez lá no início para mim, sobre o lance do tráfico. Você começa a enxergar. Cara, então assim, eu ter regulamentação clara e assim, fácil acesso para quem quer importar, para quem quer produzir, plantar no Brasil, produzir e vender. E para quem quer fazer o autocultivo, não tem nenhuma relação com o tráfico. O tráfico vai ter quando? Quando você começar a vender tão caro na farmácia que fica inviável o preço. Aí você tem o secundário. Aí você compra o secundário. É a mesma coisa do cigarro. A pessoa que tem grana vai ali em algum local onde vende cigarro e compra cigarro. Se o preço subir tanto, o imposto é tão alto, ficar tão inviável... Compra o cigarro paraguaio do tráfico. Exatamente. Que é o que mais acontece. Então, você vai nesses eventos... Então, a relação que a gente tem do uso medicinal da cannabis com o conceito de tráfico não tem nada a ver com a planta. Tem a ver com os protocolos, os procedimentos e as regras usadas para vender. Se elas forem acessíveis, se os impostos forem humanos, vamos dizer assim, né, aceitáveis, as pessoas vão pagar o imposto. Mas senão elas vão para o tráfico. É porque, voltando ao exemplo do cigarro, tabaco, como eu acho que a visão do governo, de modo geral, é meio burra. Por quê? O cara fala assim, você sabe que o cigarro que você compra aí no boteco da esquina, R$15 a carteira, nem sei se é isso, porque eu não compro cigarro, mas deve ser mais ou menos isso aí. Vamos lá, R$15 uma carteira, cara, acho que o cigarro é R$5 e os outros R$10 é só imposto. É tipo assim, existem poucos produtos no Brasil que tem tanto imposto em cima quanto cigarro. Por que a bancada ali, o pessoal do Congresso, ao longo dos mandatos, né, não são os deputados atuais, mas os que já passaram no passado, eles sempre aprovavam, tipo, não, vamos sobretaxar o álcool, sobretaxar o cigarro, para desestimular o consumo. É o que eu falo, vai chegar num ponto que uma carteira de cigarro chegar a R$50, sendo que é R$5, mais 45 de imposto, vamos supor, a pessoa vai comprar traficado, velho. Vai comprar por R$5 o que vem do Paraguai ali pelo... Não é assim que funciona. É espana. Quando você aperta um parafuso muito, você espana o parafuso. E você está espanando a população. E é exatamente isso que estava acontecendo com a Anvisa. A Anvisa, no início, começou a criar tantas regras para autorizar alguém para prescrever que as pessoas não estavam pedindo para a Anvisa. Estavam comprando tudo de forma ilegal. E aí a Anvisa começou a simplificar, simplesmente a curva foi exponencial. Então, hoje, a quantidade de pessoas do Brasil que pedem autorização da Anvisa para importar é exponencial. Assim, o crescimento, tudo mês aumenta, outra coisa que porque simplificaram o processo de solicitação. Ainda tem muito a que melhorar ainda, dá para melhorar muito esse processo. E como comentei, né, se a gente tiver uma regulamentação, que aí a Anvisa tirou o corpo fora, a regulamentação para o plantio, quem vai fazer é o Ministério da Agricultura, não somos nós. Tirou o corpo fora. Então, hoje a gente não tem uma regulamentação para o plantio. Você acha que deveria ser da Anvisa ou do Ministério da Agricultura? Honestamente, assim, sinceramente. É porque esse negócio de tirar corpo fora, eu fico meio indignado com isso. Eu acho que deveria ser a Anvisa que lida com a questão das drogas lícitas, dos remédios, né? Pois é que tem vantagens e desvantagens cada órgão regular. Dependendo do órgão que regular, vai ter suas vantagens e desvantagens. Como a gente está num país ainda
com um preconceito bastante enraizado em relação à cannabis, e para esse assunto especificamente, talvez se você tivesse um órgão específico, direcionado, cuidando disso, seria mais interessante para a gente ganhar tempo. Legal. A gente ganharia velocidade. A Anvisa poderia, por exemplo, ter uma diretoria específica para cannabis, para poder regular isso aí. Então a gente ganharia muito tempo, celeridade nesse processo. Que é o que importa para a família que está sofrendo. Mas ela poderia correr pelo Ministério da Agricultura, não teria problema nenhum. Uma outra coisa, por exemplo, assim, dar um exemplo, sabonete. Poderia comprar um sabonete à base de CBD. Mas assim, e aí? Se alguém quiser vender um sabonete hoje no Brasil com base em cannabis? É uma burocracia louca, né? Para quem que ela vai perguntar? Onde é que ela vai pedir? Como é que ela vai registrar regular? Como é que ela vai querer registrar? Então, não sabe. Se for para a Visa joga para o Ministério da Agricultura. Um empurra para o outro. E por quê? Porque o produto origem desse sabonete está numa tabela da Anvisa dizendo que é um produto controlado. Que é o CBD e o THC. Eles estão lá classificados como controlados. Por isso acaba gerando toda essa dificuldade. Existe o sabonete de canabidiol? Fantásticos sabonetes. Porque ele é pela pele? Sim, sabonete. Você pode usar, você pode fazer sabonete com base. Porque nós sabemos que tem até a testosterona em gel, que é um hormônio e tal. Então ele é absorvido pela pele, assim, o CBD pode ser absorvido pela pele no formato sabonete. Formato sabonete, sim, são excelentes. Os produtos de beleza, de limpeza, shampoo, são fantásticos. Eu tive eu vou falar o nome, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com... agora ele está como candidato... Me deu branco agora no político. Estou enxergando aqui. O Onyx. Ele estava como... Onyx Lorenzoni, isso? Onyx Lorenzoni. Eu tive contato com ele, foi uma coisa muito interessante. O dia que eu fui fazer uma reunião com ele, ele ele cuida de... Qual é o nome daquele? Cuida de animais, Ministério... Não. Ele é formado... Veterinário. Tá. Ele é veterinário, é formado. Ele não sabia, por exemplo, que existem vários medicamentos veterinários com base em cannabis. Ele não tinha essa informação o dia que a gente conversou. E foi bastante interessante, porque ele não sabia também, por exemplo, que o hemp praticamente não tem THC. Tinha uma série de informações que ele não tinha. E foi muito legal a conversa com ele. Porque assim, no dia que eu fazia entrevista com ele, o pessoal pode procurar no Google aí, vai achar lá nas minhas redes sociais, até tem uma foto minha com ele. Aquela roupa que eu estava usando, a roupa toda, era feita de hemp. Então eu fui com a roupa de hemp, o meu notebook, a pasta que eu levei o notebook para conversar com ele era de hemp. Ouvindo Planet Hemp. Pois é. A indústria de hemp é fantástica. Assim, as caravelas, o Brasil foi descoberto, as velas das caravelas todas eram feitas de hemp, porque é a maior fibra que tem no planeta e a única que tinha resistência para aguentar água salgada. Então, por exemplo, o uso do hemp industrial é fantástico. E foi muito bacana, porque assim, quando a gente foi conversar com ele nos recebeu até um pouco assustados, né? Porque imagina, chega lá um grupo de pessoas para falar com ele sobre o uso medicinal de cannabis. E aí a gente começou a apresentar tudo aquilo. Foi muito legal, porque na sequência, ele realmente deu uma entrevista depois para a CBN na época, e nós tivemos alguns avanços em relação a esse assunto no Brasil. Então, uma coisa muito bacana. Eu fiz questão de citá-lo, porque ele, além de ser veterinário, ele não conhecia, não tinha essa informação. Legal. Então, assim, quem está nos ouvindo, pensa assim, cara, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Levar essas informações para os gestores públicos, para os políticos, na sua região, as pessoas que tomam decisão, leva para eles essa informação. Porque a gente às vezes o brasileiro, de modo geral, ele é muito assim, ninguém faz nada. Sabe quem pode fazer alguma coisa? Vá lá no espelho do seu banheiro que a pessoa está ali. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que ir lá falar. E outra coisa, esses políticos não olham minha causa de não sei o quê, do canabidiol. Cara, o político que quer trabalhar, e são muitos, tá? A grande maioria ali, eu já bati perna ali no Congresso e conversei com muita gente boa ali, tá? Que você vê a índole do cara, assim, uma áurea de, sim, o que eu posso te ajudar como gestor público, como ente público, né? Representante público. Eles querem, eles estão cuidando de mil coisas, tem muita coisa aparecendo na vida deles, então eles não estão por dentro de tudo. Então, sugerir uma criação de um projeto de lei, pressionar para o andamento de um projeto de lei que às vezes está congelado,
outras prioridades ficam passando na frente, etc. Esclarecer essas pessoas que fazem parte das comissões, comissão de ética, comissão econômica, comissão de educação, etc. Tudo isso é um trabalho que cabe a você. Você que está nos assistindo aqui. Ou seja, nós que somos da causa que quer que seja, a gente tem que ter essa consciência de que a gente é que tem que fazer a nossa parte para a coisa funcionar. Não é isso, Norberto? É isso que você também teve essa... Não, exatamente, isso tem acontecido, a gente percebeu no Brasil inteiro. Eu me lembro, lá no início, o Cassiano foi o que criou a Abrace. A Abrace é uma das grandes ONGs aqui no Brasil. Isso. É a única que já está autorizado, passou de liminar, já é definitivo o ganho de causa. Só um adendo. É a mesma Abrace, porque tem uma outra Abrace aí. Não, é a Abrace da Cannabis. A Abrace da Associação Cannabis. Brasileira de Cannabis Medicinal. Tá. Que tem a outra Abrace que é de crianças, mas é outra linha. Então vocês entendam que São não é a duas. mesma Abrace. Você tem que ver a Abrace da Cannabis Medicinal. Então quando você for procurar no Google, Abrace Medicinal Cannabis, aí você vê a Perfeito. correto, tá? E foi muito interessante porque assim, o Cassiano, ele queria montar, ele tinha esse sonho, né, de ajudar as pessoas, ele queria de alguma forma ajudar as pessoas. E aí numa conversa, que nem essa que tá mesmo até hoje, comendo pizza na Asa Sul ali, Do nada, né? batendo papo, aí eu perguntei assim, pô, Cassiano, mas por que você não monta? E aí ele montou e hoje aí é a maior ONG no Brasil, com fila de espera. Faltou alguém fazer a pergunta, né? Por que você Exatamente. não faz? Por que você não fazia? Ele fez, aconteceu e hoje ele é uma das referências do Brasil aí. Né? Excelente. De quem fez, quem construiu. Estão expandindo, estão crescendo. A estrutura deles é maravilhosa hoje. E assim, foi numa conversa comendo pizza. E exatamente o que você falou, né? Assim, quantas pessoas já me ligaram, já pedindo ajuda, as pessoas saíram de casa, foram na prefeitura, conversaram lá com os promotores, né? Com os promotores, vereadores. E depois passa um mês ou dois, mandam mensagem para mim, falando assim, olha, vai ter uma audiência aqui na Câmara, debater, né? Vão debater, vão discutir. Show. Então, assim, isso é muito bacana. Então, assim, tem que realmente levar e cobrar, porque, assim, o político ele tem 1000 prioridades no dia. Aquele tema, aquela pauta que você pressionar, pedir, cobrar, é a pauta que vai andar. É a pauta que vai andar, exatamente, perfeito. Vamos ler aqui comentários e perguntas que estão chegando. Ana Maria, que sonho ser vendido como suplemento alimentar para tantas pessoas que precisam aqui no Brasil. Só uma pergunta, não precisa aprofundar não. O cannabis CBD como suplemento tem o mesmo efeito medicinal do que o óleo? Por exemplo, se aqui no Brasil liberar a cápsula para você tomar tantas por dia. Não, esse que a gente importa, assim, esses produtos que a gente tem importado para a ANI, eles são vendidos lá como suplemento. É o que é vendido lá, é o mesmo. Ah, entendi. É o mesmo vendido lá como suplemento, a gente usa aqui no Brasil como medicamento. Medicamento. Porque eu peguei um frasco com conta-gotas, então eu colocava na colher, e aí o médico falava assim, né? Como são pouquinhas gotas, ó, você põe a colher na boca e fica ali lambendo a colher para não ficar nada na colher, aproveitar cada ml. E aí, depois de um tempo, depois quando aumenta as gotas, você coloca a gota ali na língua, você já pega uma habilidade, mas se você fosse uma coisa totalmente assim regulamentada e tudo, uma indústria, né, por trás, poderia ser feito uma cápsula gelatinosa, um gelzinho, uma coisa mais... Já existe. Já existe esse formato. Inclusive formato de jujuba, formato de chocolate, tem todos os formatos. Menos no Brasil. O Brasil ainda está arcaicozão. Aqui no Brasil tem algumas empresas que trazem a cápsula gelatinosa. Você engole a cápsula gelatinosa, lá dentro tem o óleo já misturado, trabalhado com a medicação. Legal.